Juliano, todo mundo provavelmente vai te perguntar da sua relação com o Tite, etc. Eu queria que você falasse, o Tyson também falou bastante sobre isso, qual o principal aspecto do teu futebol que você herdou do tempo que você passou com ele? O que você mais aprendeu com ele? Qual é o traço do teu jogo que você mais atribui ao tempo que você passou com o Tite? O Tite, eu trabalhei com ele no Internacional, em 2009, e eu cresci muito como pessoa, como jogador, e taticamente ele conseguiu colocar em mim algo que eu não tinha ou que eu precisava melhorar muito. Então, eu acho que essa é a minha principal virtude, é algo que dá confiança, por isso que ele me chamou, porque ele me conhece, não somente, né, de 2009, mas sim que ele vem me acompanhando no meu trabalho, e eu fico feliz por ter a confiança dele, e o fato de termos trabalhado junto gera essa confiança, essa credibilidade que a gente precisa. Na época do Inter, eu jogava como um terceiro jogador de meio, né? Não era aberto pela ponta, mas era um terceiro de meio, numa função que eu chegava muito à frente e que ajudava também na recomposição e na marcação. Então, nessa função, como um terceiro homem de meio, foi na função que eu melhor exerci naquela época e foi quando eu tive uma evolução maior na minha carreira. Juliano, por acá atrás, a tu lado derecho. ¿Dónde? Por acá. Gracias, Juliano. Bienvenido al Ecuador. Daniel Andrade te saluda de @DaniAndrades19. Juliano, ¿qué opinas tú? ¿Cómo le ves tú a la selección del Ecuador? ¿Y qué problema crees tú que te puede generar el tema de la altura? Gracias. O Equador tem uma equipe muito forte fisicamente, joga dentro de casa, tem o fator da altitude, que ela é relevante, sim. Já tive experiência em jogar aqui, sei que isso também interfere um pouquinho no aspecto físico. É uma equipe que está motivada, que vem muito bem na competição, mas nós também temos confiança no nosso trabalho, né? Estamos com um novo comandante, com uma nova estrutura, uma nova formação, um novo elenco, e aí estamos todos muito motivados para que a gente consiga desempenhar bem e que a gente tenha êxito. Juliano, aqui à sua direita, aqui, tudo bem? Então, claro que você já teve outras experiências, né, de seleção, mas que quando troca o técnico, certamente muda a situação. Com que ambição é que você chega, nesse momento, para a seleção, para jogar imediatamente, para ver como é que está a situação, daqui a pouco receber uma oportunidade logo ali na frente, e como é que foi a troca de clube, como é que estão os primeiros momentos das primeiras semanas no Zenit? Eu chego muito motivado, né? Chego num momento na minha carreira que eu estou em evolução, e ganhando experiência, ganhando força física, ganhando experiência tática também, que é importante nesse futebol moderno de hoje em dia, e isso me dá bastante confiança. Então, eu venho com a intenção e com a ambição de querer ajudar a seleção da maneira que eu puder, se iniciar ou se ficar no banco de reserva, se entrar ou não durante a partida, a minha intenção é contribuir para que a seleção consiga vencer. Em relação ao Zenit, estou lá há um mês e pouquinho, já tive 3 jogos, estou me acostumando, me readaptando ao leste europeu, à cultura, e eu estou feliz com esse novo desafio e o início está sendo bastante promissor. Juliano, aqui, tudo bem? Tudo bom. O Equador tem alguns desfalques, mas o Miller Bolanhos é o cara mesmo que a seleção brasileira tem que ficar de olho, você conhece ele muito bem, conversou com ele, enfim, queria que você falasse sobre isso. Eu não conversei diretamente com o Miller nessa convocação, mas ele é um jogador tecnicamente muito importante e muito bom, então ele define muito bem as jogadas, é um jogador inteligente, que busca sempre os espaços vazios, que consegue fazer diagonais nas costas dos volantes ou nas costas dos zagueiros. Então é um jogador interessante que a gente tem que ter total cuidado em relação a ele, porque ele é um jogador importante na equipe do Equador. Oi, tudo bem? Tudo bom. Posso levantar? Essas 2 jornadas da eliminatória contra o Equador e contra a Colômbia, que são 2 times que estão na frente do Brasil na classificação para a Rússia. Como afrontar esses 2 jogos, sabendo que são 2 jogos fundamentais para continuar no bom caminho? Primeiro, com muita seriedade, sabendo que nós precisamos evoluir,
que nós precisamos entrar na zona de classificação para a Copa do Mundo, e isso é dia a dia, ganhando confiança no trabalho, no treinamento, ouvindo, analisando, se conhecendo, se entrosando, buscando aquilo que estava faltando ou aquilo que a gente pode melhorar para que a gente consiga os bons resultados. Então, é um dia de cada vez, primeiro pensar no jogo do Equador, que é muito difícil, e que depois disso a gente vai projetar o jogo contra a Colômbia. Juliano, aqui, ó. Tudo bem? Tudo bom. Bom trabalho para você. Obrigado. Na seleção. Eu já vi você jogar do meio para frente em diversas posições ali, né? E em todas elas, as vezes que eu vi, você saiu bem em 3, 4 funções ali. Você tem uma preferência de posição? Abrir, sair de trás para chegar no gol, jogar mais avante? Alguma preferência você tem? Ou você é um jogador versátil que você consegue se adaptar em todas as posições? Eu tenho, por característica, essa versatilidade de jogar em várias funções, né? Exerci muitas funções, algumas vezes, dependendo do jogo ou do adversário, jogando pelo lado direito como um extrema, algumas vezes jogando como um segundo volante, algumas vezes jogando como esse homem de ligação nessa linha de 3. E hoje é onde eu tenho jogado lá no Zenit. No Grêmio eu jogava mais aberto. Eu me sinto mais à vontade nessa linha de 3, jogando por dentro, porque eu sou um jogador de passes curtos, de movimentação, de chegada na área. Então, jogando centralizado facilita isso para mim. Eu estou mais perto do gol, né? Tenho a possibilidade de criação, porque eu também sou um jogador que consigo ter essa articulação com a bola de trás para frente. Então, essa é a minha função. Eu acredito que jogando centralizado é onde eu consigo render melhor. Juliano, boa noite. Boa noite. Eu sou Osiris Nadal, da Rádio Globo AM de Curitiba, Mundi FM de Ponta Grossa. O Paraná te abraça, nos sentimos orgulhosos, porque hoje o Paraná, além de ser a República de Curitiba, é o celeiro de jogadores da seleção brasileira. Você, o Miranda, o Everton, e se der uma boquinha eu ainda posso ajudar. Tá, perguntaria para você, como é que você começou, na verdade, o teu contato com o Tite para essa aparição em seleção? E, para completar, você acha que o futebol do Paraná, além do Grêmio, que você já falou, te ajudou muito? Bom, eu comecei no Paraná com 8 anos de idade, foi o meu clube formador, foi o clube que me deu a base, os primeiros passos. Com 16 anos foi quando eu já estreiei no profissional, já fazia parte do elenco principal. Com 18 foi quando eu fui para o Inter e eu tive 2 anos de êxito no Inter, ganhando uma Libertadores de 2010. E aí, quando eu surgi naquele momento, foi quando realmente me conheceram mais e acabaram esquecendo um pouquinho da minha base do Paraná. Então fica aqui também meu agradecimento ao Paraná, que foi quem me deu os primeiros incentivos e quem me formou. Desculpa, em relação a outra pergunta. Como é que começou o seu contato com o Tite? Meu contato com o Tite foi em 2009, quando eu fui... Agora? Não, ele assumiu e ele me ligou, dizendo que estava me acompanhando, né, que estava vendo o meu trabalho e que era para eu estar em alerta que haveria uma convocação da seleção. Então, passado-se uma semana, veio a convocação, então aquilo ali essa convocação me encheu de orgulho, de satisfação e de reconhecimento pelo trabalho que eu venho fazendo. Hola Juliano, buenas noches. Fabricio Flores de Gama y Más Deportes.es. Juliano, ¿cómo han tomado ustedes, el grupo, esta transición, este cambio de Dunga a Tite tácticamente? ¿Cuánto ha variado a la hora de afrontar estos 2 partidos en el combo eliminatorio, Juliano, por favor? Esse é um processo, toda mudança ela exige um processo primeiro de entendimento de trabalho, né, de confiança naquilo que está sendo passado, de credibilidade na pessoa que está te passando, que é o treinador. Então, nós temos isso, nós estamos iniciando um trabalho taticamente mudando algumas coisas e a gente precisa desse tempo, né? Tudo é uma questão de tempo, de adaptação, como eu disse anteriormente, de a gente poder se entrosar nos treinamentos, a gente corrigir coisas que a gente não vinha fazendo e melhorar coisas que a gente estava fazendo bem. Então, acho que é nesse sentido que a seleção vai evoluir. Fala, Juliano, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Bom, você enumerou muitas coisas ao longo dessas respostas que você deu, mas tem muita coisa para ser feita, mas ao mesmo tempo não tem tempo para fazer tudo isso. E o pior do resultado dessa equação tem que ser um só, resultado. Então, pouco tempo, necessitando de tanto resultado, como se deve agir? O que se deve fazer? O que não se deve fazer? Primeiro, o resultado ele parte da nossa atitude de você ter uma boa apresentação. Acho que se você tiver uma boa apresentação, isso faz com que você tenha confiança e você está mais próximo da vitória.
Como eu disse, tem muitas coisas que a gente precisa melhorar e que a gente vai acrescentar, né, com a chegada do Tite, com a mudança tática de sistema de jogadores ou da maneira que ele achar que a gente precisa mudar. E nós temos muita qualidade, nós temos que saber disso. Nós temos confiança no nosso elenco, nós temos jogadores que decidem jogos, que decidem partidas. Então, a gente tem que acreditar no nosso talento, né? Há uma evolução muito grande pela frente e a gente tem que acreditar nisso. É um dia de cada vez. A gente sabe que no futebol o que vale é o resultado. E algumas vezes, quando você joga bem e perde o jogo, muitas pessoas dizem, mas perdeu. Mas você jogar bem, você está mais próximo da vitória. E o que não se pode fazer é errar, é você minimizar os erros, porque errar faz parte do jogo e você vai errar, né? O futebol é um esporte de erros. Então, quanto menos você errar, menos dá chance para o adversário, menos oportunidades para o adversário, ou não cometer erros bobos durante a partida, vai fazer com que a gente esteja mais perto da vitória. Juliano, sem dúvida a imprensa hoje ficou em cima do Tite, que é a primeira vez dele como técnico da seleção brasileira, do uniforme, pisar em campo. O que eu queria saber de você, que conhece bem o Tite, ele demorou a chegar à seleção brasileira? E que tipo de esperança ele traz para o futebol brasileiro, tática e tecnicamente? A questão de tempo, de demora, né, não é uma questão, não é uma análise minha, essa é uma análise de vocês. O que eu posso decidir, o que eu posso comentar a respeito dele, que é um treinador que eu conheço e que está em constante evolução, né, que é um cara que é ambicioso por evolução no futebol e na carreira, e que estuda e se preparou muito para esse momento. Então eu vejo o Tite como um treinador muito bem preparado, e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito. A esperança é que ele consiga os resultados que nós não estávamos conseguindo anteriormente. Eu acho que essa a nossa maior esperança. Que a gente consiga, não somente os resultados, mas que a gente consiga encantar o torcedor brasileiro, que é o que todo mundo espera. Juliano, aqui na frente, sobre a altitude, tuas experiências anteriores, o que tu já viveu em jogos em altitude, e a opção de focar mais nesse... vir direto para Quito, apostar mais nesse negócio de reconhecer a bola, a velocidade da bola muda, focar mais nisso do que no aspecto físico. Você acha interessante? Você acha que não é tão interessante assim, baseado nas suas experiências anteriores? Eu já tive duas experiências diferentes. Uma de você chegar com muito tempo de antecedência e você acostumar com a altitude, e outra de você chegar muito próximo do jogo e também tentar se adaptar com a altitude. Nas duas oportunidades eu tive êxito aqui. Então, isso me dá confiança e acredito que nós temos confiança também de estar fazendo de estar dando esse passo de vir antes e de tentar assimilar, né, a altitude. A questão é que a velocidade da bola realmente ela é maior, eu acho que é isso que interfere bastante. E alguns momentos da partida, quando você dá muitas acelerações, a recuperação ela tarda um pouquinho. Mas são sintomas que nós vamos sentir e que nós vamos tentar fazer de tudo para amenizar e conseguir ter um bom rendimento físico também. Fazer a última aqui, Juliano, por favor. Juliano, é fácil compreender a filosofia de trabalho do Tite, que é novo no comando técnico, está começando a era dele agora? Sim, muito fácil, porque é uma linguagem que nós entendemos, né, e o exemplo está ali, a maneira como ele fala, né, o posicionamento, eu quero que faça isso, que você esteja concentrado, vira um pouco o corpo, é assim, se todo mundo corre junto, se é compacto, se está concentrado, se todo mundo faz o que tem que fazer. Então, nesse sentido, são frases que nós reconhecemos, é um linguajar que nós entendemos, isso facilita, né, o nosso entendimento para que a gente tenha bom rendimento depois. Obrigado, Juliano. Obrigado.